saber, ela insiste, o pastor já falou sobre isso, mas ela insiste, gostaria de saber se o dom de línguas usado normalmente, né, no meio pentecostal, não é o dom do Espírito. Se não é, o que é? Não entendo, ela diz. Tem alguma indicação, pastor, de leitura? Claro que tem. Aqui em Atos capítulo 2, eu vou ler para você o que aconteceu quando os discípulos receberam o Espírito. Em Atos 2, versículo 4, diz assim: todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Veja, a expressão aqui, outras línguas, não é língua estranha. De fato, na Bíblia não tem essa expressão de alguém ser batizado e falar língua estranha. O que eles falam é outra língua. Que língua? Uma língua inteligível. Se você continuar lendo o texto, olha o que acontece no verso 6. Quando, pois, Atos 2:6, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, que voz? A pregação dos discípulos, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ou seja, as pessoas estavam entendendo aos discípulos. E aí então no verso 7 eles diz: estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos os que aí estão falando? Como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua? O que diz a Bíblia? Materna. Atos 2, verso 8. Língua materna. O dom de línguas na Bíblia é a capacidade que Deus dá ao crente de falar uma língua materna com a qual ele nunca teve contato. Por exemplo, se Deus quisesse me usar para evangelizar um russo, se eu encontrasse um homem russo dentro de um avião numa viagem, sem falar uma única palavra em russo, sem nunca ter estudado, e o Espírito Santo quisesse me usar, ele pode me dar o dom de línguas, e eu vou conseguir me comunicar em russo como se fosse o russo a minha língua materna. Isso é dom de línguas. Aí eu pergunto para você, dentro do movimento pentecostal e neopentecostal, qual é a língua que eles estão falando? Não é língua materna de região nenhuma. Um segundo ponto, se todos ali falam o português, por que Deus vai dar o dom de línguas? Se todos entendem o português, o dom de língua não é necessário. Então, amigos, o que é? Bom, eu tenho a minha opinião pessoal. São duas coisas ao meu ver. Primeiro, pessoas sinceras que estão buscando a verdade e na busca pela verdade, elas aprendem que tem que falar línguas porque senão não foi batizado com o Espírito Santo. E na ânsia pelo batismo, elas começam a falar coisas que não estão entendendo, mas porque todo mundo está falando. É um transe psicológico. E isso a psicologia ensina perfeitamente. Todo mundo está falando, você começa a falar também porque todo mundo está falando. Então, são pessoas sinceras que estão buscando servir a Deus e foi-lhes ensinado desta maneira e elas acabam falando mesmo sem entender o que está acontecendo. Qual é a segunda possibilidade? Gente mal intencionada. Gente mal intencionada que diz ter o dom, que fica falando um monte de coisas que ninguém entende, para tentar estabelecer na igreja um tipo de superioridade. Porque eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu falo em línguas. E é por isso então que eu tenho que ter uma certa primazia aqui nessa igreja. Um desejo de superioridade. Muito cuidado, amigo. Para nós, o verdadeiro dom do Espírito, quando ele é dado, ele produz os frutos. E os frutos estão lá em Gálatas 5, 22, 23. A pessoa é transformada, a vida dela é mudada, ela se torna uma pessoa diferente. Nada tem a ver com falar língua estranha.